Gênesis 27, versículo 1 ao 4. Tendo Isaque envelhecido, e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Isaque disse: eu já estou velho, eu não sei o dia da minha morte. Até o 4, tá, filho? Então, pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e lhe dê a bênção antes de morrer. Ainda de pé, eu quero chamar o pastor Ricardo para orar por mim aqui. Você pode orar por mim? Amém ou não? Você pode dizer: Deus, usa o meu pastor para falar comigo? Pode? Amém? Estou muito feliz de ver você. Vira essa pessoa e fala: estou feliz de ver aqui. Vira. Amém? Estou feliz. Amém? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor. Nós já te adoramos, nós já te glorificamos, ó Pai. Agora nós estamos com corações abertos, ó Pai, a mente aberta, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, durante essa semana, usa seu Filho, Pai, como o Senhor sempre tem feito, Senhor, para nós sairmos daqui conforme a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer que tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na casa do Senhor, sendo edificados pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, meu amado. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por todos que caminham conosco. Amém? Vamos lá então, Gênesis 27, glória a Deus. Nós estamos diante de um contexto que eu denominei como a família do engano. Irmão, pensa numa família problemática, foi a família de Isaque. Para quem não sabe, Isaque foi filho de Abraão. E Isaque teve uma família extremamente problemática. Um homem de promessas. Filho do pai das nações, chamado Abraão. Um homem de intimidade com Deus, cheio da unção, mas com uma família cheia de problema. E é poucas pessoas que conseguem identificar isso, porque muitos se agarram no contexto da vida de Isaque, mas os pormenores às vezes passa batido. Para quem não sabe, Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó e Esaú, são 2 filhos. E essa família tinha um pai cego, uma mãe manipuladora, um filho egoísta e outro enganador, e 2 noras problemáticas. Essa era a família de Isaque, filho de Abraão. Vamos falar um pouco da cegueira de Isaque. Veja o versículo 1 que nós lemos. Tendo Isaque, capítulo 27, versículo 1. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Isaque estava fisicamente cego, porque estava velho. Mas todo o contexto do capítulo 25, 26 e 27 nos dá a entender que a sua condição espiritual também estava comprometida, ou seja, havia cegueira espiritual. Não era só
uma cegueira física, era também uma cegueira espiritual. Ele não enxergava apenas com os olhos, ele também não enxergava com o espírito, estava cego espiritualmente. Hoje pela manhã eu publiquei no nosso devocional. Você tem todo o direito de não ouvir, como muita gente não ouve, porque tem coisas mais importantes para fazer logo que acorda, e tudo bem, e eu não estou falando isso de uma forma irônica, na realidade eu estou sendo irônico mesmo, porque se tem algo mais importante do que 5 minutos do seu tempo para falar com Deus ou para ouvir a voz de Deus, então eu não sei o que existe de mais importante na sua vida. E incrivelmente, pelo que pareça, tem gente que além de não conseguir ouvir o meu devocional, que como eu posso dizer, é um bolo que eu entrego com uma cereja em cima, com um pratinho e um garfinho. E na realidade, eu estou colocando na sua boca o alimento. Tem gente que além de não ouvir o devocional, não lê um texto bíblico e não faz uma oração logo pela manhã. E vem para a igreja, uma vez cada domingo, e no meio da semana fala que é íntimo de Deus. Eu não sei como, não sei que tipo de cristianismo você vive, não é o da Bíblia, sinceramente não é. Não é o cristianismo da Bíblia. A comunhão legítima com o Pai começa logo cedinho. Pelos primeiros minutos do seu tempo. Joelhinho no chão ou de pé mesmo, com a Bíblia na mão, tal. Beleza, só um comentário à parte. Então faça isso, tá? Se você é difícil ler a Bíblia, pega o celular, só dá um play assim. Ó. Não acelera não, pelo amor de Deus, é só 7 minutos. Não passa de 7 minutos. Perguntaram esses dias, por que 7? Lê a Bíblia. Quem lê sabe. Por que 7? Então, eu falei o que de manhã? Eu falei sobre quem é que está na sua frente. Eu ouço muita gente dizer assim, ó, tem que pôr Deus na frente. Quando você põe Deus na frente, tudo dá certo. Que Deus você põe na frente? Qual Deus? O Deus desse século que cegou o entendimento de muitos ou o Deus das Escrituras? Não, é o Deus das Escrituras. É. Você obedece a palavra? Não. Você faz o que a palavra pede? Não. Você renunciou aos pecados? Não. Você renunciou ao mundo? Não. Renunciou a velhos hábitos? Não. Você tem uma vida de comunhão com esse Deus das Escrituras? Não. Você conhece esse Deus a partir das Escrituras? Não, então não é esse Deus, é o Deus desse mundo, é o Deus desse século. É esse Deus que você põe na frente. Toda vez que você fala assim, tem que orar a esse Deus, tem que crer nesse Deus, tem que ter fé nesse Deus, tem que se agarrar nesse Deus, só que você não obedece esse Deus, você não faz o que esse Deus pede, você não se submete a Ele, então não é o Deus das Escrituras, é o Deus desse século que cegou o entendimento de muitos. Essa foi a palavra de manhã. Uma palavra puramente evangelística, uma palavra, e é interessante o termômetro da palavra, porque se agradou é coração, se gostei é mãozinha, se eu ignorei nem curti não curto, então é o termômetro da palavra. É interessante, há um termômetro. As mídias sociais fazem a gente ver isso. E mais para piorar, tem gente que só curte e nem ouve. Para mandar um recado para mim. Meu amado, minha parte eu já fiz. Eu só compartilhei contigo, o devocional é meu. Eu só compartilhei contigo, irmão. Em contrapartida, tem muita gente que não curte, mas está lá me ouvindo todo dia. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Pois bem, é possível então fazer as coisas do meu jeito e viver uma vida cega? E Isaac é prova disso. Cegueira espiritual leva o homem a ignorar certas coisas. E vamos lá, vamos pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, Isaac ignorou sinais claros do caráter dos próprios filhos.
Ele ignorou sinais claros do caráter dos próprios filhos. Esaú despreza a sua primogenitura e a vende por um prato de comida, por um prato de lentilha. Primogenitura, para quem não sabe, é o filho que nasce primeiro. Nesse tempo, o filho que nasce primeiro nasce debaixo de bênçãos da primogenitura. Esaú simplesmente ignora isso. Esaú despreza isso, despreza um princípio. Segundo, Jacó era astuto e manipulador, e ele manipulava as pessoas em prol aos seus interesses pessoais. Vai comigo em Gênesis 25, do versículo 29 ao 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado Edom. Essa é outra história. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito da primogenitura. Veja só, o irmão pede para o outro: me dá um prato de comida, esse prato desse ensopado vermelho aí. Jacó responde: claro, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: então jura-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou, foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Esse é o filho de Isaque. Os filhos de Isaque. Um que manipula o próprio irmão em prol do seu interesse, e outro, mais estúpido ainda, no anseio, nas necessidades, em saciar as suas necessidades, se permite ser manipulado e vende um princípio, vende uma honra, vende a própria dignidade, vende uma aliança. Há pessoas que perdem o essencial tentando saciar aquilo que é urgente. Será que esse cara não refletiu, não? Será que esse sujeito não parou para pensar o que ele estava fazendo, não? Assim é muitas pessoas. Assim é muitos nos dias de hoje, meu amado. Não estou falando que você é, não. Não estou o fulano é, não. Ele simplesmente vende o seu direito de filho mais velho. E eles eram gêmeos, eles nasceram praticamente juntos. O Esaú foi tirado primeiro e o Jacó foi tirado logo em seguida. Então há duas interpretações que os biblicistas dão a Jacó. Primeiro, o nome Jacó. Há 3 tipos de significado para Jacó. Primeiro, aquele que segura e aquele que puxa. Porque quando Esaú foi tirado do ventre da sua mãe, o Jacó veio grudadinho na perninha de Esaú. Essa é a primeira interpretação que se dá ao nome Jacó. Segundo, enganador, porque ele enganou o irmão, enganou o pai. E terceiro, que é a oficial, né? Que é de fato a legítima, Israel. Só que essa quem dá é Deus. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Há pessoas que perdem o essencial tentando saciar o urgente. O que é urgente, irmãos? Urgente é aquele amigo seu que chega na tua casa com uma caixa de cerveja, te convida para beber, você há muito tempo não bebe e decide ceder.
Urgente, de repente, é aquela mulher lá no seu emprego que está assediando você. Ora ela vem com roupas sensuais, ora ela joga umas cantadas. E de repente você está, carente. Urgente é aquela vontade de falar mal do outro. E aí chega alguém e começa a tecer mal e você fala mal também. É a vontade de pecar. É a vontade de fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. Para resolver um problema, um único problema. Que problema é esse? Uma necessidade. Você percebeu que nós vivemos em prol a saciar as nossas necessidades? Uma mãe que deixa o neném no berço e vai para a sala assistir TV. E de repente está tudo certo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado com o bebê. Nada. O bebê está brincando nos sonhos com os anjinhos do Senhor. E vem a mãe. E para na frente e fica preocupado. Meu Deus do céu, será que ele está bem? Tem mãe aqui novata que você vai entender. Vai. Meu Deus, será que está vivo? Ei, neném? Uma necessidade interna de resposta. Resposta. Tudo é motivo de necessidade. Se meu marido não me beija, estou com necessidade de beijo. Quero comer uma pizza, estou com necessidade de pizza. Preciso de dinheiro, estou com necessidade de dinheiro. Preciso de atenção, estou com necessidade de atenção. Toda a nossa vida é correr em prol a saciar um tipo de necessidade. E nesse movimento, nessa roda gigante do correr atrás, de saciar a necessidade, pode acontecer de um Jacó aparecer no seu caminho e dizer: venda para mim esses princípios. Venda para mim. E você, que chegou com uma baita de uma necessidade. Eu lembro de um caso de um sujeito que eu contei essa história aqui algumas vezes. Meu gabinete era aqui, ó. Ele confessou para a mulher que tinha traído a mulher, aquele rolo todo, vocês sabem a história, eu contei. E aí esse cara, ele virou para mim e falou: por que você fez isso? Porque eu estava com necessidade. Ela já não me procurava há um tempão. O diabo sempre terá alguma coisa para saciar a sua necessidade. Fique atento. Primeira coisa, Jacó ignorou sinais claros do caráter dos filhos. Segundo, Jacó ignorou sinais claros do caráter da própria esposa. Capítulo 27, versículos 5 ao 13. Que é a Bíblia, irmão. Aí vocês já sabem a dinâmica, como é que funciona aqui. Capítulo 27, versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Para contextualizar, Isaac deitado, cego, velho, chama Esaú e diz: filho, prepara para mim um guisado, vai caçar, prepara para mim um ensopado, uma comida gostosa, traz aqui que eu vou comer e depois eu vou te abençoar. Eu vou te dar a bênção da primogenitura. Mal sabia o velho que Esaú já tinha vendido a primogenitura. Mas enfim, traz lá que eu vou te abençoar. É hoje. Hoje é seu dia, filho. Hoje eu vou te abençoar. Rebeca, o quê? Mas não vai mesmo. Coloca o versículo de novo. Versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia do seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ei, vem cá. Eu ouvi seu pai dizer a Esaú, seu irmão: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Teu pai vai abençoar teu irmão. Teu pai vai dar a bênção da primogenitura para o teu irmão.
Agora, meu filho, ouça bem o que essa mãe louca, está no texto aí, na minha Bíblia está desse jeito, que essa mãe maluca vai pedir para você. Faça o que eu ordeno, tá? Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos para que eu prepare uma comida saborosa. Eu vou preparar uma comida saborosa para o seu pai, como ele precisa. Então você, não teu irmão Esaú, você levará o teu pai para que ele coma e ele abençoe você antes de morrer. Então você levará o seu pai para que ele coma. Versículo 10, 11. Jacó disse a Rebeca. Tem coisa pior que um filho repreender uma mãe diante de um erro. Mas tem mãe que é tão topeira, que não é capaz de ouvir Deus, vai ouvir um filho. Não é capaz de ouvir um marido, enfim. Esse assunto para outra coisa. Jacó disse a Rebeca: mas meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho pele lisa. Se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo ele de tolo, mãe. E em vez de me abençoar, mãe, eu trarei sobre mim maldição, mãe. Agora segue. A sua mãe lhe disse: caia sobre mim a maldição. Faça apenas que eu digo, vá e traga-os para mim. Ele foi, apanhou, trouxe a sua mãe. Ela preparou uma comida saborosa, como seu pai queria. Agora o resto, depois você lê na sua casa. Enfim. Por que Rebeca fez isso? Vamos lá. Por que Rebeca se revela nessa altura como uma mulher com um caráter tão ruim a ponto de manipular o filho para que ele minta contra o seu pai? Porque havia uma benção, havia uma promessa. Escute bem, olha aqui. Quando Rebeca engravida de Jacó e Esaú, o próprio Deus dá uma promessa para Jacó, para Isaac. Isaac entrega essa promessa para Rebeca. E a promessa de Deus era que do ventre dela, sairia Israel. E na promessa, eu não vou colocar o texto, na promessa Deus fala assim: o maior servirá ao menor. Ou seja, o primeiro que sair do ventre vai servir o segundo que sair do ventre. Então, ela lembrou da promessa. Só que Isaac, ele esqueceu da promessa, porque quando a cegueira espiritual, quando um homem ou uma mulher está cego espiritualmente, ele esquece das promessas. Em outras palavras, ele esquece tudo que foi pregado domingo passado. Esquece tudo. Assim, ó. Assim. Mas o pastor pregou domingo passado isso, você está fazendo o contrário. Eu esqueci. Nossa, mas a gente leu na Bíblia, a Bíblia está dizendo isso. Eu esqueci. O Isaac esqueceu da promessa e se agarrou na tradição. E qual que era a tradição? A tradição era: abençoe o filho mais velho. Qual era a promessa? Abençoe o filho mais novo. Raquel não esqueceu da promessa. E tinha um probleminha. Raquel gostava mais de Jacó do que de Esaú, e eu vou mostrar. E Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Então isso mostra que dentro de uma casa, dentro de uma família, olha aqui para mim os pais, olha aqui para mim, não vem com essa conversa, lá em casa não é assim não. Você tem um filho, como é que pode ser? Lógico que não tem. Não. Eu gosto dos dois da mesma forma, até crescer, querido. Até crescer.
é só crescer. E eu duvido aqui, eu rasgo a minha credencial de pastor, eu duvido aqui uma mãe falar o contrário. Porque a questão não é se eu deixei de amar, se eu amo pouco ou amo mais. Não, não. É gostar, tem relação com prática de humanidade, de relacionamento. Há sempre aquele que é mais perto, há sempre aquele que é mais obediente, há sempre aquele que é mais juntinho, e aquele distante. Então, é natural a mãe ficar mais íntima de um e menos íntimo de outro. A Bíblia diz isso claramente. Teve uma mãe aqui, não está mais com a gente não, e ela me desafiou. Era mãe de 2 meninas. Eu lembro, ela foi pastora aqui. Não está assistindo, eu sei que não, né? Mas enfim. Lembra? Te desafio. Ah, é? Chamei as 2 filhas. Vem cá, as duas. Sua mãe gosta mais de quem? A uma, dela. Perguntei para a outra. Sua mãe gosta mais de quem? Ela, de mim. Deixa seus filhos crescer e pergunta para eles depois. Não é porque você não gosta. Não é porque você gosta menos ou gosta mais. É que as atitudes e o nível de envolvimento ele é muito maior com um e menor com o outro. Só que nesse caso, a Bíblia deixa claro, Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Então, por ela gostar muito do seu filho Jacó e por lembrar da promessa, quem está entendendo diz amém? Amém? Ela falou, eu vou fazer valer. Eu vou fazer cumprir os princípios, nem que tiver que mentir, nem que tiver que enganar. O que faltou aqui? Faltou o que falta muitas vezes na casa de muita gente aqui. O que, pastor? Meu amor, senta aqui, vamos conversar. Você está vendo o que você está fazendo? Não, Rebeca, o que eu estou fazendo? Você está se apegando a uma tradição histórica que está no meio de Israel de abençoar o mais velho. Só que você esqueceu que Deus nos deu uma palavra. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra, Isaac? Não lembro. Isaac, porque mulher brava é assim, né? Isaac, qual foi a palavra? Isaac, não se faça de bobo, você sabe da promessa de Deus. Deus disse, o menor reinará sobre o maior. O segundo dominará o primeiro. Então quem tem que receber a bênção é quem, Isaac? É Jacó. Pois bem, por que você quer abençoar o Esaú? Eu acabei de ver, cadê o Esaú? O Esaú foi lá caçar, eu acabei de ver Esaú caçando. Esaú não tem que caçar nada, esse menino não tem que receber a bênção. Nós vamos fazer aquilo que Deus pediu para ser feito nessa casa. Eu não vou compactuar com as atitudes suas. Só que igual a Rebeca, tem um monte de mulher que compactua com a atitude hipócrita, enganosa e esquecida do marido. Tem um monte. Ela se compactuou. Como? Agindo pior que ele. Se ela ficasse calada, não fizesse nada, já era um pacto. Porque quem cala... Então, só que ela piorou a situação. Ela não se posicionou, ela não chamou para o diálogo, ela não sentou, não chamou os filhos. Vem cá, Isaac, chama seu irmão Jacó, vem cá, os dois, vem cá, senta aqui. Meus filhos, mamãe vai falar uma coisa para vocês. Antes de vocês nascerem, vocês estavam aqui no ventre da mamãe. Deus deu uma palavra. E a palavra é essa. Rolou isso não, irmão? Vamos para o pau. Vamos para o caminho mais fácil. Que é discussão, que é mentir, que é fazer as coisas pelas costas. Bom, Isaac ignorou sinais claros do caráter dos filhos
Isaac ignorou sinais claros do caráter da esposa. Isaac ignorou sinais claros do caráter das noras. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que é difícil. Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite. Não se faz mais Judite, né? Percebeu? Judite, Madalena, tudo nome que já não dá mais em neném, né? Judite, filha de Beri, ou Itita. Não, volta lá. E também Basemate. Olha que nome lindo você põe na sua filha. Basemate é... Ô, Base. Basemate, minha linda, venha do jantar. Aí, Ricardo, ó, o próximo que vier está... Basemate. Não. Ai. Esaú tinha 40 anos de idade. Bom, enfim, vai lá para o 35. Olha o que diz o texto. Elas, vai, irmão, lê. Elas quem? As noras. A Bíblia diz que as noras amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Ou seja, Isaac tinha 2 noras dos infernos do diabo. E passa despercebido isso aí. Muita gente leu esse texto e falou, não, nunca percebi isso. Está aí. Está aí. Quando os olhos se apagam, o discernimento também. O engano entra sem pedir licença, irmão. Quando os olhos se fecham, e o discernimento também, o engano entra sem pedir licença. 2 noras amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Esaú errou na escolha das suas mulheres e quem pagou o preço foi o seu pai e a sua mãe. Quando um filho erra nas suas escolhas, tenha absoluta certeza que há um pingo, não digo todo, porque isso vai transferir responsabilidade, e o filho é responsável pelas suas escolhas, mas há um pingo. Já pegou? Eu trabalhei numa empresa, quando era moço, não que eu seja velho, trabalhava numa empresa laticínio, nós fazíamos creme para chantilly. E cada tanque que nós fazíamos era 500 litros. E eu lembro certinho, para cada 500 litros de chantilly, tinha que colocar 100 gramas de essência de baunilha. Irmão, 100 gramas dava 100 miligramas, dava uma colher, 2 colheres. Pronto, empesteava a produção todinha. Baunilha, cheio de baunilha para tudo quanto é lado. Um dia nós derrubamos um pote de baunilha, estourou, caiu no chão. Irmão, foi quase 1 ano para tirar o cheiro de baunilha. Foi um negócio de louco. Essa essência, por menor que seja, contamina a história da vida da pessoa toda. Pouquinho, baunilha. Quando um filho faz escolhas, há essências da mãe e do pai no filho. Se o seu filho hoje não sabe fazer escolha, tu tem participação nisso, irmão. E não tira o teu da reta. Não, eu ensinei bem. Ensinei bem. Eu ensinei bem. Não, você... Uma escala de 1 a 100, 0,5 é tua responsabilidade. E olha aqui. Olha aqui. Olha a porcaria de vida. A Bíblia deixa... Para que a Bíblia vai dizer? Para que a Bíblia vai falar isso? Passa despercebido. Por que Moisés vai escrever isso? Que as noras de Isaac e Rebeca amarguravam a vida deles, porque era pau, era briga. Eu fui estudar um pouco isso aqui. Léo, era crise em cima de crise. Ciúmes. Você imagina... As mulheres de Esaú
batendo pesado em Rebeca. É tudo para você, é para o seu filhinho Jacó. A gente já percebeu que o Jacózinho é o mais preferidinho de você, Rebeca. E você, meu sogro, você é outro que passa a mão na cabeça da Rebeca. Você nem sabe que... você vai se arrepender de não ouvir suas noras. A sua mulher, não está na Bíblia, na minha Bíblia, São Williams capítulo 4. A treta está em São Ricardo capítulo 5. É Bíblias que a gente usa paralelo. Imagina, tenta aí adivinhar que tipo de amargura é essa. Então, queridos, Isaac deixou seus sentimentos pessoais, anular suas sensibilidade espiritual. Veja lá, o versículo 28 do capítulo 25, vamos correr. Isaac amava Esaú, porque, quando tem um porquê, Isaac amava Esaú. Se parasse aqui, a gente fala, é um amor de pai para filho. Pronto, é um amor de pai para filho. Mas não para. Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que ele trazia. Rebeca amava? Por que Isaac amava Esaú? Porque Esaú dava comidinha para o pai. Jacó dava o quê? A Bíblia não fala nada. Nada. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú por causa da caça. Ou seja, o amor dele pelo filho estava condicionado àquilo que o filho fazia por ele. Tem muitas mães que amam demais o filhão. Eu vou dar nome aqui, tá? Se tiver filhos desse nome, é pura coincidência. Mateus e Marcelo. Não, com M, né? Marcos e Marcelo. E aí, dona Maria, como é que é o Marcos? Marcos está bem, Marcos está estudando, Marcos começa a fazer faculdade agora, Marcos está maravilha. E o Marcelo? Marcelo, eu vou dizer para você, todas final de semana ele me leva com uma pizza, toda semana ele lembra de mim, ele liga para mim, ele manda mensagem. E o Marcos? O Marcos é difícil, é o jeitinho dele, né? Puxou para o pai. Quem conhece gente assim? Levanta a mão, só para eu saber. Nossa, gente, está vendo? Esse amor preferencial cego de Isaac cegou sua justiça, cegou seu discernimento, cegou sua percepção espiritual, cegou sua capacidade de ouvir Deus. Paixões carnais sempre atrapalham decisões espirituais. Pela falta de não ouvir Deus, ele deixou ser movido pelas paixões carnais, pelas sensações humanas. Deixou o seu sentimento pessoal anular a sensibilidade com Deus. Não permita. Eu estava conversando, eu dei uma palavra sábado, na reunião do Ministério de Intercessão, eu estava falando sobre isso. Nós temos um péssimo hábito de fazer primeiro para depois orar. Ore primeiro para depois fazer. Se a gente criar esse hábito, falo por mim, se a gente criar esse hábito, a gente vai reduzir as nossas pancadas na cara muito, mas muito. As nossas decepções, muitos. Não seja movido pelo sentimento. Seja movido pela voz de Deus. E Ele está dizendo para você, filhão, quero cuidar de você. Filhona, eu quero cuidar de você. Quero proteger você. Quero proteger sua família. Quero prosperar sua casa, prosperar os seus caminhos, prosperar sua família toda. Deixa eu cuidar de você. Ouça a voz de Deus. Isaac perdeu o discernimento espiritual. Veja, capítulo 27, versículo 22. Vamos correr. Do 22 ao 27. Jacó aproximou-se de Isaac, o seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó.
Mas as mãos são de Saul. O que Jacó fez? Jacó matou 2 novilhos, entregou para a mãe. A mãe tira a pele do novilho, faz uma blusa, coloca sobre os braços de Jacó, porque Esaú era peludo. E tem uns homens peludos. Aqui na igreja tem vários peludos. Em contrapartida, tem uns homens que não tem pelo nenhum. Parece que entrou num tanque de óleo, assim, ficou liso. Aqueles nadadores, sabe, que tira liso. Mas tem uns peludos. Eu estou no meio. Não sou tão peludo assim. Tem uns que parecem urso. Tanto é que eu apelidei alguns de ursinho. Meu ursinho puff. É um apelidinho carinhoso. Jacó era peludo. Ela colocou a pele do cordeiro sobre os braços. Jacó apalpou e disse: é você mesmo, meu filho? Volta aí, filhão, por favor. Jacó aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Vai. Não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. Segue. Isaque perguntou outra vez: olha isso, irmãos. Veja o que é um homem sem discernimento e cego espiritual. Você é mesmo meu filho Esaú? Ou seja, ele já estava com dúvida, irmão. Ele estava sendo enganado pelo próprio filho, a dúvida veio, a voz do Espírito estava dizendo para ele: Isaque, não é o Esaú. Isaque, presta atenção, não é. É você mesmo, meu filho Esaú? E Jacó respondeu: sou. Vamos lembrar quem foi Jacó? De Jacó veio as 12 tribos de Israel. Segue. Então disse: meu filho, traga-me a sua caça para eu comer e lhe dar a minha bênção. Jacó trouxe. Seu pai comeu. Também deu vinho, ele bebeu. Então Isaque, o seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho. Veja o primeiro Judas Iscariotes na história bíblica. Tem gente que assustou, né? Tem até neném que assustou. Perdão, filhinha. Eu dou uns gritos de vez em quando, irmão. Minha origem é do reteté, você sabe disso. Veja o primeiro Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus com o quê? Com um beijo. O primeiro beijo de um traíra. Então Isaque, o seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das suas roupas, porque é óbvio, ele catou as roupas de Esaú e se vestiu. Quando Isaque sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque abençoou. Olha o que é um homem cego espiritualmente. O cheiro do meu filho Esaú é como o cheiro de um campo em que o Senhor abençoou. Em outras palavras, é você mesmo, né, Esaú? Pelo cheiro eu sei que é você, Esaú. O Espírito de Deus me traz uma palavra agora. Espera aí que minha camisa está saindo. E se você acha esquisito isso, compra uma camisa maior para mim, que eu não faço mais isso. Amém? O pastor sempre faz isso. Porque minhas camisas é curta, falta grana para comprar, e se Deus abençoe, eu vou comprar camisa grande. Então os irmãos que me dão as camisas é desse tamanho, mas é desse tamanho aqui. Aí não dá. Tem que ser desse tamanho aqui, ó. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu ganhei essa camisa da minha esposa. Você que comprou, amor? Obrigado. Presta atenção. Paulo diz em Gálatas: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos apareça pregando outro evangelho, não dê ouvido, pois é maldito. O que Paulo está dizendo? Haverá anjos que vão se apresentar na sua frente, ensinando outra coisa. Não
ouça, não se permita ser enganado. Aqui não bastou o anjo, o próprio filho enganou um homem cego espiritualmente. Há muitos pais que caem em armadilhas de filho, há muitas mulheres que caem em armadilha de marido, há muitos maridos que caem em armadilha de esposa, há muitos liderados que caem em armadilha de líderes, há muitas ovelhas que caem em armadilha de pastores, há muitos pastores que caem em armadilha de ovelhas, porque estão cegos espiritualmente, perderam o discernimento. Quando a fé perde força, os sentidos humanos ganham poder demais. Escuta, se relacionar com Deus e viver no dia a dia não basta inteligência, tem que ter sabedoria. E sabedoria é Deus quem dá. Quem abre os olhos espirituais é Deus. Aplauda Jesus por isso, irmão. Isaac perdeu tudo. Perdeu o discernimento espiritual. Isaac não buscou a direção de Deus. Diante de uma decisão que mudaria gerações, ele não orou, ele não consultou a Deus, ele não chamou a família, ele não fez sacrifício para Deus. Vamos lembrar da promessa? Vamos. Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 23. Ó se ele chamasse Rebeca. Presta atenção, Gênesis 25, aqui é a promessa. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre, Rebeca. Desde as 2 entranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Havia uma promessa. Havia uma promessa que Isaac esqueceu. Mas Rebeca não. A família inteira se perdeu. Quando um pai de família se perde, a família toda se perde. Por isso eu sempre disse e torno a dizer: mostra-me uma casa onde o homem é doente, que eu mostro para você uma família doente. Mostra uma igreja onde o seu líder é doente, que eu te mostro uma igreja doente. A casa é reflexo do homem da casa, a igreja é reflexo do pastor da igreja. Os filhos são reflexo do pai. Isaac estava cego, toda a família estava cega. Ele decide apenas com a memória cultural abençoar o filho mais velho. Faltou altar para Isaac. Faltou presença, faltou discernimento, faltou ouvir Deus. Onde não há oração, há cegueira espiritual. Homem e mulher que não ora são cegos espiritualmente. Irmão, pode até faltar para você habilidades para vir aqui e pregar e explicar um texto bíblico com hermenêutica, com exegese, com um pouco de cultura teológica. Pode até faltar isso para você, e tem disponível inclusive na internet, tem a nossa faculdade, tem um monte de faculdade. Agora, oração não pode faltar não, querido. Qualquer uma aqui. Quando você vai levar o seu filhinho para a natação, para o inglês, para a escola, quando você vai buscar o seu filhinho, a sua filhinha, a sua filhona, que você para no carro, você está sem fazer nada, absolutamente nada, não tem nada para você fazer, mas você olha no relógio e fala: tem 10 minutos. O que você pode fazer em 10 minutos? Você pode fazer em 10 minutos, sair da terra e ir para o céu em questão de segundos. Quando você pega uma estrada, você sai de Araxá para ir lá onde o Judas perdeu as botas, é isso mesmo, lá mesmo, um pouquinho para lá onde você vai, exato. Então, você vai fazendo o quê? Ouvindo o quê? Stand-up? Pagodinho do Raça Negra? É isso que você vai fazendo? Do molejo, diga onde você vai que eu vou varrendo, é isso? Tem gente que não é no pagodinho, o pastor Ricardo falou isso ontem. É gente que vai no pagodinho, é gente que vai no rockzinho. É isso que você vai? A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Joga um louvor, enfoca a presença do Espírito de Deus. Sabe a hora que você vai sentir falta disso? É a hora que uma carreta dá de frente com o teu carro e você sair vivo e olhar: não aconteceu nada comigo. Meu Deus, Ele me livrou. Meu Deus, Tu és maravilhoso. Não adianta lembrar nesse momento.
Convoca o Senhor para estar contigo todo dia, não só aqui dentro. Convoca o Senhor na sua cozinha. Está preparando aquele almoço gostoso para o teu marido. Convoca o Senhor. Agradeça ao Senhor. Não espere para fazer isso no leito do hospital, na UTI, com o teu marido todo arrebentado entre a vida e a morte. Não espera para buscar ao Senhor. Ore, não falte oração. Ore, mas eu estou cansado, não consigo orar. Só o fato de você estar na presença dEle já é o necessário, já é o suficiente para a sua vida. Por que Ele fez tudo isso, irmãos? É a pregação de hoje. O que eu aprendi? Vai chegar em casa, sua mãe vai virar para você, seu pai que não veio. O que o pastor ensinou lá? O pastor ensinou que quando a gente não ora, a gente se torna cego espiritualmente. Vai orar, irmãos. Pare de reclamar, vai orar. Pare de reclamar da sua mulher. Pare de reclamar dos seus filhos. Pare de reclamar do seu esposo. Vai orar. Pare de reclamar do seu chefe. Vai orar, pastor. Eu posso reclamar para Jesus? Pode. Reclama para Jesus. Quer falar mal do seu chefe? Fala para Jesus. Jesus, não aguento mais meu chefe. O homem é um endemoniado, Jesus. Perturbado. Briga com a mulher dele, vem aqui, desconta em nós. Jesus, trata esse homem, Senhor. Trata com ele. Trata com amor, Senhor. Vai orar. Pastor, eu não sei orar. Vem às quinta-feiras, você aprende. 30 minutinhos de escola, toda quinta, 7:30 da noite. Vai orar. Vai orar, meu filho. Conclusão. Pede para o Gustavo vir aqui alguém, por favor. Se ele puder, né? Conclusão. Isaac é um personagem que carrega fé, carrega história, promessas. Presta atenção aí, estou encerrando. Mas suas atitudes em Gênesis 27 revelam um homem que, apesar de ser patriarca, perdeu a sensibilidade espiritual no momento mais decisivo da família. Ele estava cego dos olhos, mas suas atitudes mostram que também estava cego de discernimento. Cego pela tradição, cego pelo favoritismo, cego pela falta de diálogo, cego pela falta de afeto natural, cego pela ausência de oração e cego pela confiança no sentido. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas o salmista diz: mas eu confio no meu Senhor. Tem gente aqui que está muito bem, já falei isso um milhão de vezes. Não confie em tudo que você construiu até aqui, não, irmão. Não, confie no Senhor. Toda vez que você olhar para aquilo que você construiu, você fala: só cheguei até aqui porque foi o Senhor. Deus sabe o quanto você lutou para ter sua casinha. Tem uns irmãos aqui que moram em condomínio fechado. E tem uns que olham e pensam, não que pensam, tá? Eu não estou aqui lendo a mente de ninguém. Nossa, esse irmão é rico, né? Nossa, esse irmão deve ser milionário, né? Só Deus sabe a luta que foi para o irmão comprar um terreno num condomínio fechado e construir uma casa. E é muito interessante porque as pessoas vê a carne, o filé mignon, como diz o ditado, mas não sabe o osso que foi ralado lá atrás. Tem irmão aqui que lutou para ter uma casa no bairro, para ter um carro novo, para andar com uma roupinha bem vestido. Tem mulher aqui que anda com uns sapatos maravilhosos, e tem gente que fala: mas essa mulher deve ser rica, né? Irmãos, é parcelado em 24 vezes. Só Deus sabe a luta que ela passa para pagar todo mês lá o carnezinho, a fatura do cartão.
Cada um aqui tem uma história, cada um tem uma luta, e no meio dessa luta toda, há conquistas, há vitórias, há alegrias. Mas quando você olhar para todas essas alegrias, para todas essas vitórias, pastor Wilson reformou a casa dele, ficou linda a sua casa, pastor, parabéns. Gustavo construiu uma casa linda, parabéns, Gustavo. Tem vários irmãos aqui que têm casas maravilhosas. Quando você olhar para a sua conquista, você sabe, Deus, o Senhor sabe o quão difícil foi chegar até aqui, mas eu continuo confiando no Senhor e glorifico o Senhor por esta bênção. Aleluia! Aleluia! Isaac representa muitos homens, muitos pais que enxergam a rotina, mas não veem o coração da família. Ontem, o nosso último encontro de casais, pastor Ricardo disse, não sei se foi ele, se foi a Clau, mas foi ele que disse: a família, os filhos estão crescendo, e os pais não estão vendo, estão preocupados em trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar. Aí veio o Eduardo para fechar e disse assim, e é interessante que por mais trabalha, por mais que eu atraia dinheiro, nunca tem. Nunca é suficiente. E aí na hora que eu fui escrever isso, eu coloquei aqui: enxergam a rotina, mas não veem o coração da família. Não estão preocupados em ver o coração dos filhos. Como que você está, filho? Deixa eu dar um conselho para as mães aqui: não encham seus filhos de atividades. Não encham. Deixa os seus filhos serem crianças. Se tiver alguém aqui nesse movimento, não é recado que eu estou dando, não. É inglês, natação, balé, judô, aula de reforço. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, como psicólogo eu falo, não é sadio. Uma atividade já é suficiente fora a escola. Não é sadio, meu irmão. Você está presente em casa, mas o teu filho não está. Aí é o inverso. Eu não vejo meu filho, porque cada hora ele está num lugar diferente. Está na hora ele está num lugar diferente. Há muitos homens que enxergam a rotina, mas não vê o coração da família. Pergunta para sua mulher como é que ela está sentindo. Pergunta para ela como é que ela está sentindo. Como é que você tem sentido, meu amor? Minha belezura, minha belezoca, minha lindona, minha gata. O que mais? Meu bombom. Pergunta. Meu torresminho. Olha aí. Como é que você está se sentindo, meu torresminho? Minha coxinha de frango. Cada homem tem um jeito de chamar a mulher. Quem sou eu para... Pergunte para ela como é que está o seu dia. Você não está bem? Hoje aconteceu um fato interessante. Escuta essa. Vou entregar minha mulher aqui. Nós vamos encerrar já. Fui almoçar ali na casa do irmão hoje. Acabou o almoço, o irmão vai e pega algo que é inimigo de toda mulher. Jamais você faça isso que o irmão fez. Eu não vou falar que é o irmão Eduardo só para não expor. Pegou uma balança. Sueli, Emília, Dona Carmen, Jaqueline, nunca pega uma balança quando o quórum de mulher for maior que o quórum de homens. Pegou a balança. Sobe aí, pastor. Eu com esse corpo gordo, forte, cheio de massa muscular, subi e falei, opa, maravilha. Sobe um, sobe outro, sobe uma criança e sobe a minha esposa. E eu estou lá em casa. Ela chegou para mim: amor, eu não estou bem. Irmão, desse jeito: amor, eu não estou bem, estou angustiada. Com a cara séria. Eu falei, por quê? Eu engordei 500 gramas. Irmão, meu Deus, Senhor. Eu engordei 500 gramas, amor. Eu estou chateado. Eu falei, Sueli, é sério isso? Ele falou, é. E triste, irmãos. Eu falei, você vai perder, mano. Perde rapidinho.
Só uma dor de barriga, você fica ali tranquilão. Isaac representa muitos homens que têm fé antiga, mas discernimento enfraquecido. Tomam decisões baseadas em emoções. Carregam bênção nas mãos, mas não percebem os conflitos dentro de casa. Isaac não só perdeu a visão, perdeu a percepção espiritual, perdeu a atenção para a família, perdeu a capacidade de conduzir um lar. O que nós aprendemos com esse homem essa noite é que Deus nos chama para o discernimento espiritual, para uma vida de alinhamento com aquilo que é reto, com aquilo que é claro, com aquilo que é certo. Isso é possível quando você para ouvir a voz de Deus. Se coloque de pé, aplaudindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias.